Sobre a poluição sonora, aquele som insistente que às vezes incomoda o vizinho, aquele som insistente que causa dano ao seu aparelho auditivo. Além de crime, pode causar diversas doenças, é preciso ficar atento, sobretudo, aos sinais para iniciar o tratamento. Os sons provocados pelo trânsito, tráfego aéreo, fábricas, construções, shows e tantos outros ruídos são comuns em nosso dia a dia, mas o excesso deles podem acarretar em uma série de consequências para a nossa saúde. Isso porque quando ultrapassam o limite auditivo normal, podem ser nocivos à audição. O excesso de ruído ele pode gerar lesão definitiva no órgão chamado cóclea, na orelha interna, do ouvido interno, que todas as pessoas têm aquele caracol que capta os sons. Uma vez danificadas essas células da cóclea, é uma perda irreversível, a gente não consegue trazer de volta e recuperar a audição. Então é algo realmente preocupante, porque às vezes vê crianças e adolescentes já utilizando fones de ouvido por tempos prolongados, às vezes você passa até perto, você escuta o que o outro está ouvindo naquele fone. Então isso preocupa bastante. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde aponta que cerca de 10% da população mundial está exposta a níveis de pressão sonora, o que pode provocar a perda da audição, sendo que 30% desses casos estão associados a ruídos existentes nas cidades. Algumas pessoas moram em locais muito ruidosos, que dificulta até para se concentrar nas atividades, como essa criança e adolescente, ele tem dificuldade de se concentrar nas atividades de estudo. Então, é ruim você abafar o som com outro ruído. Uso o fone de ouvido porque aumenta o volume lá da música e eu consigo me concentrar. Isso, em termos de proteção auditiva, não é recomendado, porque você termina expondo a um outro ruído. O ideal seria usar aqueles abafadores, tipo quem usa em aeroporto, aqueles tipo plug ou aqueles abafadores externos para conseguir minimizar o efeito dessa poluição sonora. Gabriel, de apenas 12 anos, sente os impactos do excesso da poluição sonora. Eu tenho muita dificuldade para estudar às vezes, porque passo uma moto e o que mais importa é a noite. A noite fica muito barulho, então é difícil dormir. Passo uma ambulância, passo uma moto, é muito difícil. Incomoda realmente o ouvido? Sim, e atrapalha, não só atrapalha assim em dormir, mas como nos estudos da escola e tudo mais. Além dos ruídos do dia a dia, quem provoca a perturbação do sossego alheio pode ser penalizado através da Lei do Silêncio. A nível federal, nós temos a Lei de Contravenções Penais, que no seu artigo 42 não vem a definir um limite de horário e de ruído. Porém, diz que era infração penal quem perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheio, com gritarias ou algazarra, exercendo profissão ruidosa, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos e, portanto, também provocando barulhos de animais sob sua guarda ou evitando que esses animais venham causar muito barulho. Portanto, seria uma perturbação do sossego alheio. Então, quem se sentir incomodado, a recomendação sempre é que se tente, primeiramente, resolver o conflito de forma amigável, ou sozinho, procurando o vizinho que está provocando esse excesso de barulho, ou com outros vizinhos juntos, de maneira amigável, de maneira amistosa e cordial. Se isso não for possível, se no ambiente, por exemplo, estiver acontecendo também um uso excessivo de álcool, o ideal é ligar para a Polícia Militar e para o CIOSP. Não é difícil encontrar quem já passou por transtornos devido à poluição sonora. Já sim, sofro bastante. Moro em frente a uma pista onde o barulho incomoda a gente bastante. Meu filho sofre com fadiga auditiva por conta do barulho. Tem muitos que incomodam um pouquinho com o som, com o barulho de alguma coisa. Eu tenho um vizinho mesmo que ele não conseguia dormir, um barulho horrível, acho que incomoda muitas pessoas. Eu não suporto desse som. Carro, bota o som bem alto, aquele som alto demais. Para minimizar os impactos de todo esse ruído, existem no mercado algumas alternativas. Além disso, em casos mais severos, é fundamental buscar ajuda médica,
para iniciar um tratamento. O principal sinal de alarme é zumbido. Às vezes a gente vai para uma festa ou para algum restaurante, algum show que tem algum ambiente mais ruidoso, você chega em casa ouvindo aquele pim, aquele apito, às vezes um chiado. Isso é o seu organismo indicando que não fez bem, né? Isso não foi saudável. Então alguma lesão você já pode ter ocasionado. Então aqueles pacientes que estão apresentando zumbido, isso pode ser um sinal de alarme de que pode já ter algum tipo de perda de audição se encaminhando. Então precisa de uma avaliação médica. Né? E outra coisa importante, não desvalorize a queixa de quem convive com você. Por quê? A perda de audição, principalmente a perda de audição que acontece com a idade, ela acontece de uma forma muito lenta, gradativa. Então, quem percebe primeiro é o esposo, é o filho. Diz, pai, por que você está com essa televisão tão alta? Você não viu a campainha chamando? Não desvalorize. Né? Não é porque ele está querendo ser chato, implicante. Ele está... Procure ajuda, porque isso realmente é um sinal de alarme que você já pode ter começado a perda de audição da idade, por exemplo. Bom senso ao próximo também é essencial. Quando a gente mora em condomínio, a gente sofre um pouquinho disso, dos vizinhos externos. Trabalho com ginástica rítmica e tenho todo o cuidado com meus vizinhos para deixar o som sempre num volume onde não vai incomodar. Principalmente a gente que trabalha bastante nos feriados, nos finais de semana. Cuidar também do outro é cuidar da gente em dobro. A legislação que versa sobre os crimes ambientais, a poluição sonora, que naquela legislação é o ruído de qualquer natureza que cause dano à saúde humana ou à fauna, ou seja, aos animais de uma determinada região. E essa região não precisa ser efetivamente uma área de preservação ambiental. Então, as pessoas também têm que se conscientizar que elas não podem abusar do som em áreas rurais, né, em chácaras, em casas de praia mais afastadas, porque isso pode provocar um dano ambiental à fauna, por exemplo, aos pássaros, né? Então, se isso for recorrente, se não for esporádico, ela pode estar incorrendo aí também no crime ambiental. E nós temos, a nível municipal, o Código de Proteção Ambiental de Aracaju, que determina, aí sim, né, os níveis de ruídos aceitos em ambientes comerciais e residenciais. Né? Então, estabelece o limite de 7 horas da manhã às 22 horas, né? Portanto, onde não pode abusar, né? 7 horas da manhã às 22 horas não pode abusar, mas pode ligar o som desde que não ultrapasse 60 unidades de medidas de som, e depois das 22 até as 7 horas da manhã, 50 unidades de medida de som.